Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. O feriado nos Estados Unidos abriu margem para que os investidores olhassem mais atentamente ao cenário doméstico. O dólar subiu de forma generalizada, mas com menos ímpeto em relação ao real. Dados de inflação ajudaram na alta da moeda, que era limitada pelas mudanças no cenário político e pela expectativa de entrada de recursos externos a partir de março com a exportação de safra de soja. O câmbio, então, fechou nos R$ 5,71, com uma alta de 0,29% frente ao real. O dia do presidente, que fechou os mercados americanos, causou interesse nos investidores em olhar para a reunião de emergência da União Europeia, sobre os desdobramentos das negociações de paz na Ucrânia. Hoje, autoridades da Rússia e Estados Unidos devem se encontrar na Arábia Saudita para determinar o que é possível fazer para acabar com os conflitos. De fora da reunião, o presidente da Ucrânia reiterou o alerta de que não aceitará o resultado se não houver participação de autoridades ucranianas. Todo esse burburinho geopolítico causou mais um dia de recuo dos preços do cobre, com Zelensky ordenando seus ministros a não aprovarem acordos para conceder aos americanos acesso aos minerais raros ucranianos. Por outro lado, o petróleo foi impulsionado pela notícia de que a União Europeia está preparando novas sanções destinadas a limitar a tal da frota fantasma da Rússia. Esse nome foi dado à operação que transporta petróleo ilícito para os russos. Essa notícia veio de Wall Street Journal e levou o preço do Brent para $75,22 o barril, uma alta de 0,64%. Feriado acontecendo, mas alguns dirigentes do Fed falaram sobre a política monetária por lá, que foi o caso da diretora Michelle Bowman e do presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker. Michelle afirmou que apoiou a pausa no processo de cortes de juros porque a política monetária está em um bom lugar. Já nas palavras de Patrick, apesar das previsões positivas, acredita que existem muitas incertezas no cenário. No Brasil, mais uma alta do Ibovespa, que mantém os 128 mil pontos, referente à valorização de 0,26%. O índice teórico da Bolsa Brasileira chegou a encostar nos 130 mil pontos. Segundo o noticiário, o mercado ainda repercute sobre a pesquisa do Datafolha referente à aprovação do atual governo brasileiro divulgada na sexta-feira. Os juros futuros deram sequência ao rally de fechamento da curva, encerrando a sessão com queda firme, com destaque para a ponta mais longa da curva. No entanto, na ponta curta da curva, a queda era limitada pela piora das expectativas de inflação do Boletim Focus e pelo resultado do IGP-10. O dado de inflação mostrou uma alta de 0,87% em fevereiro, acima do registrado em janeiro. Analisando o dado, o IPA total, que é aquela parcela que repassa 60% para dentro do IPCA, passou de 0,57% em janeiro para 1,02% em fevereiro. E o que tudo indica é que os itens como café, ovos, petróleo e gás natural no atacado já indicam o IGPM mais próximo de 1% para a medição de fevereiro. Mas o destaque da agenda econômica foi mesmo o IBCBR, dado de atividade considerado o nosso PIB mensalizado. Na margem, o IBCBR registrou uma retração de 0,7% em dezembro, após ter subido 0,2% na leitura anterior. Na comparação com o mesmo mês de 2023, a atividade cresceu 2,4%, consolidando o nono resultado positivo seguido nesta comparação. O resultado do IBCBR ficou em linha com o desempenho das principais pesquisas mensais do IBGE no final do ano passado. A famosa sopa de letrinha do setorial brasileiro, PIM, PMS e PMC, indústria, serviços e comércio, respectivamente. As medições desses setores também apresentaram retração no mesmo período. O desempenho de dezembro fez o indicador do BC se afastar da sua máxima histórica, que passou a ser setembro de 2024, na série revisada e ajustada sazonalmente. Ainda assim, está 9% acima do patamar observado em fevereiro de 2020, período pré-pandemia.
Para hoje, aqui no Brasil, teremos mais dados de inflação e, após o fechamento, divulgação dos balanços do Carrefour, GPA e Iguatemi. Lá fora, os balanços serão da XP nos Estados Unidos e do HSBC no Reino Unido. Além disso, mais dirigentes de bancos centrais falando ao longo do dia. Pessoal, agenda econômica esvaziada, nos resta observar os impactos que virão de outros lugares e por isso eu destaquei a agenda de balanços. Mas pode fazer fumaça no cenário político também. O ministro Fernando Haddad tem reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e à tarde com o presidente Lula. Já o presidente do Banco Central tem reunião com a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.